Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui mais um review, né, sobre a minha biblioteca, os conteúdos que eu tenho, apresentando aqui para vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pela qualidade do vídeo, né, mas se Deus quiser nós vamos melhorar isso aí. Bom, eu trouxe aqui para vocês hoje dois livraços do Paul Washer, né? Esse primeiro aqui, intitulado 10 acusações contra a Igreja Moderna, é um livretozinho. E esse livro aqui, ó, o Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem. Inclusive esse livro aqui foi o meu primeiro livro reformado, depois que eu professei a fé reformada, que eu li. Eu adquiri esse livro num evento do Consciência Cristã, né? Foi o meu primeiro evento, né? Inclusive tenho muitas saudades, amei o evento, e eu adquiri esse livro lá, foi o meu primeiro livro reformado. Começando pelo livro 10 acusações contra a Igreja Moderna. Esse livro ele foi extraído de uma pregação do Paul Washer, uma das pregações mais famosas que ele tem. E há quem defenda que essa pregação foi considerada as 95 teses da nova era, do século e da era contemporânea. Nesse livro aqui, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, né? Mostrar um pouco aqui do conteúdo do livro. Aqui é o sumário. E aqui, Washer, ele aborda temas centrais do Evangelho que tem sido distorcido pela igreja contemporânea em sua maioria, entendeu? Então aqui, ó, como nós podemos ver, tá aqui, ó, capítulo 1 aborda uma negação da suficiência da Escritura, tema bastante necessário, né? A igreja hoje, ela deixou os princípios da palavra de lado e se apoiou a todo tipo de coisa, menos na Escritura, que é a revelação fundamental, final e única de Deus, né? Então, esse capítulo 1 é bastante importante, né? E deve ser estudado e compreendido por todo cristão que anseia pelo Evangelho genuíno. Aqui no capítulo 2, ele fala sobre a ignorância a respeito de Deus. A igreja hoje também tem essa falha terrível, né? De não conhecer a Deus verdadeiramente, né? Seus atributos, sua soberania, seu caráter. Então, muitas pessoas fazem uma imagem de Deus equivocada, né? Colocando Deus como um barganhador, uma espécie de Papai Noel que satisfaz todos os desejos dos homens, que só se prontifica a fazer milagres, entre outras coisas, e não conhece a soberania de Deus, né? A majestade de Deus, a grandeza de Deus e seus atributos. No capítulo 3, ele fala sobre um fracasso em abordar o mal do homem. Outra coisa bastante comum na igreja atual é o desconhecimento da sua própria condição, da sua própria natureza caída, depravada e pecadora, né? E esse erro, essa falha em entender a nossa condição nos leva a diversos erros, como a própria deidade do homem, né? O antropocentrismo, onde o homem é jogado no centro de todas as coisas, mas quando na verdade as escrituras nos ensinam o oposto. No capítulo 4, aqui, ele aborda sobre uma ignorância quanto ao Evangelho de Cristo Jesus, entendeu? Ou de Jesus Cristo, vice-versa. No capítulo 5, ele fala sobre um convite antibíblico ao Evangelho. No capítulo 6, ele fala uma ignorância quanto à natureza da igreja. 7, uma falta de disciplina eclesiástica, amorosa e compassiva. 8, um silêncio a respeito da separação. 9, uma substituição das escrituras referentes à família por psicologia e sociologia. Bem interessante isso aqui também. No meu review passado eu falei sobre o G12, né? E
como o G12 ele trabalha através da psicologia. É algo forte no meio neopentecostal e no meio das igrejas que adotaram o método do G12. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre a psicologia e a sociologia. Provavelmente ele aborda essas questões da igreja contemporânea e neopentecostal. Capítulo 10, ele fala sobre pastores mal nutridos da palavra de Deus, né? E isso também é algo muito sério na nossa igreja atual. E aqui né, a introdução, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo aqui, né? Aqui, ó, esse livro já está bem marcadinho. Tá aqui uma frase bem interessante que eu achei. Aqui, ó, os homens estão caídos de tal maneira que temos de remover deles toda a esperança na carne, antes de serem trazidos a Deus. Bem interessante e bem forte. Bosch é bastante conhecido por seus temas fortes, mas fundamentais da igreja atual. Né? Vocês podem vir aqui, capítulo 4, e por aí vai. É um livretrozinho, mas que é bem robusto, né? Dá para você ler isso aqui facilmente um dia, tranquilamente, e ter um bom estudo e adquirir bastante informação, informação essa necessária e importante, né? Esse livro aqui ele tem cerca de 100 páginas, é um livretozinho, como eu falei. Ele custa em média de 15 a 20 reais, acredito que não passe disso. E no final do vídeo eu vou deixar alguns sites e livrarias que eu costumo comprar livros como esse aqui, né? E aqui nosso segundo livro, né, puxando a mesma pegada do livro 10 acusações contra a igreja moderna. Esse livro aqui de Bosch também é bem polêmico, é uma bombinha. E como eu havia falado no início do vídeo, foi o meu primeiro livro reformado, né? Foi o livro que eu li, eu estava no meu princípio como cristão reformado e calvinista, e foi um prato cheio para mim esse livro aqui. Por diversas vezes me peguei chorando, emocionado por esse livro, que é um livro que tem um teor muito forte. Vou logo apresentar aqui a vocês, né? Começar aqui com o sumário desse livro, é um livro da editora Visão Cristã, né? Tá aqui, ó. A introdução, né? O Evangelho de Deus e a fraqueza do homem. E aí o capítulo 1 começa. Vocês podem vir aqui, ó. O Evangelho de Paulo versus o Evangelho da Prosperidade. Tema bem interessante. A teologia da prosperidade é algo que predomina muito as igrejas hoje. Inclusive, eu vou fazer um review sobre um livro muito bom do Renato Vagem sobre esse assunto, né? Mas nesse livro aqui, Bosch ele reserva um capítulo especial só para falar sobre isso, a teologia da prosperidade, né? Uma teologia que ela foca somente em bênçãos e no crescimento material do homem, né? Eles alegam que não é isso, né? Que a teologia da prosperidade ela não significa isso. Na verdade, a prosperidade se refere a algo espiritual, mas na prática não é nada disso que acontece, entendeu? O foco central são as riquezas, as finanças, o dinheiro, o enriquecimento. E quem faz parte desse meio, ou já fez, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fiz parte disso durante 3 anos, eu sei bem como é, né? Então, nesse capítulo aqui, Bosch quebra o pau a respeito da teologia da prosperidade. No capítulo 2, o pecado do homem e a necessidade do evangelho, abordando o mesmo tema que tem lá em 10 acusações a respeito da natureza caída do homem, né? Aqui no capítulo 3 é bem interessante, as más notícias do evangelho e o grande dilema, né? Provavelmente ele vai falar sobre a mensagem central do evangelho, que é levar os homens ao arrependimento, entendeu? A convicção de seus pecados e de sua natureza.
O caminho que leva os homens a conhecerem a Deus e serem salvos é o caminho do arrependimento, para que se tornem novas criaturas, nascidos de novo. Então, nesse capítulo, ele aborda essa mensagem que é tão esquecida hoje pela igreja. No capítulo 4, ele fala sobre a doutrina da regeneração, bastante importante também, né? Algo que muitos cristãos não têm a noção do que é, do que seja. A obra de Cristo no Calvário, né? É um capítulo maravilhoso, inclusive esse capítulo me emocionou bastante ao lê-lo. Capítulo 6, nossa resposta ao chamado do Evangelho, o arrependimento e fé, né? E um teste bíblico para saber se você está na fé. Então, praticamente, esse livro ele aborda a questão soteriológica, né, do homem, né, a respeito da regeneração, do arrependimento, da salvação, né? E aí ele bate em temas que hoje corroboram a igreja contemporânea, né, que são bastante controversos, e esse livro aqui é uma maravilha. Queria aqui ler um trecho do prefácio, né, de Nicodemos, só para vocês terem noção do quão bom esse livro é, né? Já pelo prefácio, né? Aqui Nicodemos diz assim, ó, aqui capítulo 10, ele diz: nunca desde a época da reforma protestante foi tão necessário explicar o que realmente é o Evangelho, e poucos estão mais bem preparados do que Paul Washer para fazer isso. Ao mesmo tempo que a igreja cristã declina gradualmente na Europa e nos Estados Unidos, ela cresce no sul global, na China, na África, na Ásia e na América do Sul. Contudo, em meio a este crescimento surpreendente, cresce também um tipo de evangelho que se distancia cada vez mais daquele evangelho bíblico anunciado pelos apóstolos de Jesus Cristo e redescoberto pelos reformadores do século XVI. Este falso evangelho prega bênçãos materiais e prosperidade financeira como centro das boas novas, reduz o plano secundário à verdadeira necessidade do ser humano, que é a reconciliação com Deus por causa da sua desobediência e transgressão. Falsos profetas estabelecem doutrinas e práticas que são fruto do misticismo e da superstição e não do estudo sério das Escrituras, e assim conduzem o povo à perdição. Como os falsos mestres de Galácia, os falsos apóstolos de hoje introduzem as práticas judaicas como parte do culto a Deus, candelabros, arca da aliança, peregrinações a Israel, toque de trombeta, uso de vestes rabínicas, altares, sacrifícios pessoais, correntes de oração, no falso evangelho que ignora as grandes doutrinas da graça. Então, já aqui nesse prefácio, né, a coisa já fica bem tensa, né? Já com o tio Nico já dando uma lapada e já confrontando já esse declínio que se tornou a igreja. Eu vou falar da igreja brasileira, né, em especial. Esse declínio que se tornou a igreja brasileira hoje e suas distorções a respeito do evangelho e da palavra de Deus. Então, esse livro aqui é um resumo sobre essas práticas, né, erradas a respeito do evangelho e sobre a soteriologia do homem. Então, é um livro que todo cristão sério, todo cristão que anseia pelo conhecimento da Escritura, pelo Evangelho genuíno, ele deve conhecer e ler essa obra aqui de Paul Washer. Esse livro aqui, ele contém cerca de 100 páginas também, né, em média. Vocês podem ver aqui, né? E ele está na faixa dos R$22 a R$27 por aí, no mínimo. Vocês encontram entre esses preços por aí, né? Esse livro aqui, antes de tudo, é da editora Fiel, né? Vocês podem entrar em contato, ou livrarias que trabalham com essa editora. E aqui também a editora Visão Cristã, né? Eu vou deixar aqui para vocês aonde eu adquiro esses livros, né? Nas duas livrarias que eu tenho o costume de comprar e as livrarias físicas que vocês podem achar. A primeira livraria que eu compro, né, inclusive são os responsáveis
pelo crescimento da minha biblioteca é a Livraria Dort. Eu vou deixar aí na descrição o acesso ao site, né? Vocês podem entrar lá, verem o conteúdo, né? Podem acessar o WhatsApp e falar diretamente com eles, né? São pessoas maravilhosas, né? Tive o prazer de fazer amizade com a proprietária da livraria e vocês vão encontrar excelentes materiais que valem muito a pena e que são em conta, né? Tanto para o enriquecimento espiritual de vocês e para melhoria em seus estudos a respeito da palavra de Deus e da essência do Evangelho. Então tá aí, esse foi o nosso review de hoje, né, sobre essas maravilhosas obras aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos produzir mais conteúdos como esse, trazendo mais livros que são fundamentais para a vida cristã, né? Então, um abraço e fiquem com Deus.